Olá, tudo bem? Estou de volta para gravar mais um vídeo sobre acontecimentos relacionados ao mundo, à igreja. Eu estava observando na internet que hoje tem uma enxurrada de vídeos combatendo a igreja nos dias de hoje. Templo, local, a fama. E eu me interessei em estudar mais um pouco. Foi quando eu decidi a gravar uns vídeos. Eu observei essa semana sobre o fenômeno dos desigrejados, que o nome está até errado, né? São aqueles que não estão indo para a igreja, templo. Não são ativistas, querem mudar a vida. E esse povo é um povo com saúde espiritual. É um povo que não tem leis pesadas sobre eles, doutrinas, não está debaixo do jugo. Existe uma liberdade cristã, como Gálatas, Paulo fala no livro de Gálatas, uma liberdade em Cristo. Uma espiritualidade desse pessoal muito maior do que aqueles que estão dentro da igreja se esforçando para obedecer às regras. Eu vindo um rapaz, eu sei que ele é um dos nossos, eu digo nosso porque eu também estou nessa situação. Eu percebi que ele disse o seguinte: que vai existir uma reunião em São Paulo e vai começar um grupo de pessoas frequentar um espaço que não tem nome de igreja, não tem regras, não tem doutrina. É um espaço para você sentir bem sem ter ninguém acima de você. Alguém que mande, que dê regras, dê ordem, tem começo, meio e fim. Eu não sei como vai ser isso, mas deve ser melhor do que um templo, do que uma igreja. E eu quero aproveitar dizendo que em 1983 não existia nada disso. Quando eu entrei na igreja evangélica e comecei a frequentar, era algo assim maravilhoso. Depois de 83, em 88, eu fui para a igreja de Nova Vida. Também era algo saudável. Claro, tinha os líderes, né? Existia aquela coisa do dízimo, tinha bispo que tomava conta de outro bispo, e existiam as intrigas, rachas na igreja, as divisões. Em 88, mas a gente não percebia. Eu não percebia. Eu estava cego. É o que eu ouço muito. A gente está cego. E a gente está indo como um gado, indo para o rebanho, indo para o pasto. Você não debate. Eu sei que o primeiro embate que eu tive com o meu pastor na época, uma pessoa maravilhosa, era sobre o cabelo. Eu já discordava naquela época do cabelo comprido. E a igreja era aquela igreja de saia, não usava batom, usos e costumes. Uma regra que nada a ver, né? E eu conversando com ele numa viagem e lendo um livro da editora Vida, Mundo Cristão, que eu lia bastante, eu percebi que o texto não dizia nada daquilo. E hoje nós percebemos que, de lá para cá, até 2004, eu já discordava de algumas coisas da igreja. Do ativismo, eu fui muito ativista. Era sexta, sábado, domingo, segunda, quarta, quinta, reunião de família. Era fazer o povo cansar, e eu vivia cansado. E eram 5 igrejas que eu presidia na época, que eu era o pastor. E eu comecei a me cansar. Em 2004 teve um problema sério, eu deixei de ser pastor daquela igreja e saí e comecei a frequentar várias igrejas. Eu mudei para Mato Grosso e comecei a frequentar cada sábado e domingo uma igreja. E eu não me encontrava de jeito nenhum.
E eu falei, o que está acontecendo comigo? E aí o tempo foi passando, eu não senti mais prazer em ir na igreja. E quando eu ia, eu saía desmotivado. Não existia algo que me encantasse. Com a metodologia da igreja. Jesus não, a Bíblia não. Eu estudei teologia, eu fiz doutorado em teologia. Eu tinha os meus conhecimentos, não tão grandes, mas eram suficientes, para entender que aquela mensagem do pastor não tinha nada a ver. Algumas igrejas eram até legais, mas as doutrinas, para você entrar nela, para você frequentar, você tinha que passar pelo pastor, os mais estão integrados, aquela junta, aquela comissão, para ver se você era aceito, querem saber a sua história, por que eu deixei de ser pastor. Olha, era muito difícil. Isso foi me enjoando. E eu não fui sentindo condenação. A minha vida espiritual melhorou, porque eu tinha mais tempo para falar com Deus, para conversar com Deus. E comecei a ler alguns versículos que começou a mexer comigo. Não existia nem os desigrejados ainda. Eu já estava desigrejado. Posso dizer que eu sou o primeiro desigrejado que nasceu no Brasil. Ou seja, não estando no contexto das denominações, das igrejas. E parei. Mas eu fui cobrado. Você está desviado? O que aconteceu? Esqueceu de Deus? E a igreja? Não vai ser mais pastor? Saudade de você daquele tempo. E eu falei, nossa. Aí eu comecei a enxergar que eu estava com os olhos cada vez mais arregalados para as questões espirituais e percebi que o povo estava cada vez mais preso na metodologia. O dízimo já tinha desencantado há tempo, sabia que não era aquilo, que se acabou o tempo, onde os judeus davam o dízimo. Hoje o judeu não dá dízimo mais, não tem templo, né? Então, não tem fundamento muitas doutrinas. Eu escuto uma rádio quase todo dia, na internet, uns debates sem fundamento, uma coisa doida, uma coisa louca. Enfim, 2004 eu parei e em 2018 aproximadamente, foi quando eu perdi meu pai, eu tive um momento de solidão, de quietude, mas eu nunca deixei Jesus. De ler a palavra, de escutar uma boa música, boa. E aí agora eu percebo que eu estou livre. Às vezes me convidam para ir na igreja, eu até vou. Eu não tenho dificuldade de ir. Mas eu não vou lá para adorar a Deus. Eu vou porque eu sou um adorador. Eu não vou lá porque é uma igreja, porque eu sou a igreja. Então eu desencantei. E agora tenho visto notícias que mais de 10 mil igrejas da Europa fecham por ano. Eu percebo que as igrejas coaching estão crescendo maravilhosamente bem. Eles têm uma proposta boa, mas não tem evangelho. Se a proposta que essas igrejas pretas de coaching tivesse o evangelho, tivesse nessa igreja que existe o templo, se esse pessoal entendesse que essa é a modernidade, ficaria mais bonito. Mas eles deixaram de fazer isso, as igrejas históricas. Então o povo está passando, virando a casaca e indo para as igrejas que tem shopping center dentro, espaço VIP. E a última agora, dessas igrejas aí, uma delas, para batizar, paga R$80 pela camisa e 20 pela pulseirinha. E o pastor disse que é uma dinâmica, uma logística, e eu fiquei pensando, Pedro não fez nada disso, né? E Jesus nunca pediu. Então, essa é a ritualidade dessa igreja, dessa modernidade. Fico aqui, a próxima falaremos mais.